Olá, eu sou a Vanessa. Olá, eu sou a Michele. Nós estamos com Cristiane Yared aqui com a gente em nosso podcast Esperança em Meio à Dor. A Cristiane Yared, que é uma pessoa que, além de uma amiga, que me inspirou muito, ela é mãe do Gilmar, que em 2009, dia 7 de maio de 2009, em Curitiba, Gilmar, de 26 anos, e o seu amigo estavam num Honda Fit quando foram atingidos por um Volkswagen Passat, conduzido pelo, então, na época, deputado estadual, Luiz Fernando Ribas Carli Filho. O veículo trafegava em torno de 190 km por hora e, com o impacto, foi tão violento que ceifou a vida dos dois meninos na hora. E, desde então, esse caso gerou grande comoção e eu me lembro dele, assim, como se fosse hoje, porque eu estava com o Guilherme no meu colo. Eu tenho um filho de 16 anos. E esse caso gerou uma comoção muito grande em tudo, né? E depois disso, a Cris ela fundou o Instituto Paz no Trânsito. Paz no Trânsito, isso mesmo. Após toda essa luta dela para uma justiça, para ajudar outras mães, outras pessoas também vítimas de acidentes do trânsito. E a tragédia impulsionou a Cristiane a ingressar na política, foi eleita deputada federal. Por 2 mandatos. 2 mandatos. Fiquei lá. Atualmente ela é palestrante no CEIC, de Mulheres Empreendedoras. Mulheres Empreendedoras. Trabalha na Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços de Estado. Mas, acima de tudo, ela é uma pastora. Isso está em mim, né? É da Igreja Catedral Reino de Deus, é isso? Não. Sou da Igreja do Balão, que eles falam, né? Do Evangelho Eterno, né? A Igreja do Balão, que a gente brinca, porque ela parece um balão mágico, assim, né? Então, ficou a Igreja do Balão, mas é Evangelho Eterno. Primeiro, Cris, eu quero te agradecer, que é uma honra te receber aqui, por tudo que tu representa para mim, né? Não é só a mulher pública que eu te conheço já antes, mas a mulher que tocou a minha vida no dia que eu também tive a minha experiência de dor quando a Luísa faleceu. Sim. E você, com toda a sua trajetória, tocou a minha vida, me ajudou em vários sentidos, e eu quero te honrar aqui, agradecer mesmo. Eu me sinto honrada. E você ser a primeira convidada nossa aqui no podcast, né? Que lindo! E eu quero dizer que você é uma mulher que inspira. Por isso que eu fiz questão de você estar aqui, eu estou muito honrada pela tua presença. E a tua história, ela tomou uma proporção nacional, né? Sim. Por conta da tua trajetória política e tudo mais, mas foi uma história que tomou uma proporção nacional. Como que você, desde então, nessa tua caminhada de 16 anos, assim... Porque na realidade tudo começa num momento em que você recebe a notícia, né? Então eu vim acordada na madrugada, 2 agentes funerários traziam a notícia da morte do filho. E naquela loucura toda eu liguei para a polícia para poder entender, e eles me transferiram para o Corpo de Bombeiros. No Corpo de Bombeiros, o jovem que me atendeu baixou o telefone e gritou: "Tenente, é uma das mães dos meninos que entraram em óbito. Meu filho morreu junto com um menino que morava aqui em Campo Largo." Isso. Né? Uhum. O filho da Vera. E daí, naquela loucura, eu subi as escadas de casa, fui conversando com Deus e perguntei para Deus: "Senhor, meu filho está afastado 8 anos da igreja. Como é que eu vou? Não vou rever meu filho na eternidade? Como é que vai ser, né?" E ali, então, começou um calvário. Meu esposo foi chamado de IML. Graças a Deus, não deixaram ele entrar, né? Porque o impacto foi muito violento, né? E, graças a Deus, não deixaram ele entrar. E daí, naquela quinta-feira, porque era dia 7 de maio, era uma quinta-feira gelada, eu cheguei junto com o carro fúnebre no cemitério, e eles me entregaram um caixão caramelo, e tinha hóstias prateadas, e eu não podia abri-lo, né? Eu queria saber o que estava ali dentro, se era meu filho, afinal de contas, mas ninguém deixava eu mexer, né? E daí chorei em cima daquele pedaço de madeira com uma mãe que perdeu para sempre. Chorei muito, não podia me despedir dele e não sabia se ia revê-lo na eternidade. E ali, então, quando o filho foi enterrado, eu fiz uma promessa para ele, né? Falei: "A mãe não vai te enterrar, a mãe vai plantar você vai dar frutos." E eu tenho muito a agradecer a Deus, porque o Rafael deu frutos. É Gilmar Rafael, né? Então ele dizia: "Mãe, não me chama de Gilmar, que pensa que eu sou o pai, né? O pai é Janário." E ele brincava comigo: "Por que você me deu um nome desse, Gilmar Rafael?" Eu falei: "Eu não sei." Na hora, ele falou: "Não tem nada a ver." Eu falei: "Não sei." Na hora tinha tudo a ver.
E daí eu dei, coloquei. Gilmar não... Daí ele disse, mãe, já parece mãe mexicana. Gilmar, Rafael. Eu falei, mas na hora, eu gostei, né? E ele é muito parecido contigo. Tem uma mistura, né? Minha, do pai, de árabe, alto, assim, né? Então, uma mistura dos dois. Mas daí, isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, minha casa lotou. Cheio de gente. Aí tinha outros amigos, todos os parentes estavam lá, era uma montoeira de parentes, e muitos políticos também, né? Porque, e um monte de repórter, né? Eles queriam saber o que tinha acontecido. E a gente não entendia muito bem o que tinha acontecido. E eu estava angustiada, eu queria chorar meu filho morto, eu só não queria ninguém lá em casa. Mas a casa estava cheia, eu morava numa casa muito grande, estava cheia a casa. E entrou um jovem, eu reconheci ele, falei, amigo do meu filho, e ele foi até o sofá, eu estava deitada, e ele falou assim para mim, tia Cris, deixa eu te contar o que aconteceu 4 horas antes. O Rafael me ligou. Aí eu sentei, né? Porque a gente quer pegar tudo que um pouquinho antes, né? Sim. A gente quer pegar os momentos. Falei, o que ele te disse? Ele falou assim para mim, Tonho, vamos comigo numa igreja hoje? Né? Daí ele falou, daí eu falei para ele que não, que estava muito cansado, que eu convidava ele toda semana, ele nunca queria ir, mas ele insistiu. Ele falou, mas hoje eu preciso numa igreja, qualquer igreja. Acabaram indo numa igreja próxima, tinha um jovem pregador levando a palavra. E ele falava do amor de Deus, né? Como sempre, né? Eu acho que o motivo de nós estarmos nesse mundo que conhecemos Jesus é falar do amor de Deus. E esse pregador, então, ele falou lindamente sobre o amor de Deus que havia enviado Jesus para resgatar o que se havia perdido. E aí, daí ele me contando, né? Uma certa altura, depois de pregar muito bem, ele faz um convite, ele pergunta, tem alguém nessa noite que gostaria de se reconciliar com Deus? Talvez não haja outra oportunidade. E o Rafael, então, levantou chorando, foi para frente, e quando ele voltou, ele falou assim para mim, Tonho, hoje Jesus me resgatou, domingo é dia das mães, eu vou voltar para a igreja. Quando ele me contou isso, assim, a primeira sensação que eu tive foi que a palavra se cumpria na minha vida. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, a palavra estava se cumprindo na minha vida. E assim, eu senti uma paz, né? Porque eu falei, bom, eu vou rever meu filho na eternidade. E dali eu comecei a cuidar de mães, porque elas me ligavam. As mães me ligavam e diziam, como é que você aguenta? Como é que você consegue? Eu quero morrer, eu só quero morrer. E ali Deus foi me dando condições de eu cuidar dessas famílias. Então, durante 5 anos, né? Porque um ano após a morte, eu criei um instituto. O instituto, 1 ano após a morte do filho, estava aberto. E eu comecei a cuidar dessas famílias, cuidava de pessoas sequeladas, nós dávamos muitas palestras, muitas palestras. Eu perdi as contas, mas certamente foram mais de 3.000 palestras. Foi uma loucura, né? Dava muita palestra. Em todas elas eu dava o testemunho e falava do que era necessário falar, da mudança de comportamento das pessoas, né? E foi algo assim poderoso. E após 5 anos de estar trabalhando com o Instituto, eu entendi que eu poderia mudar as leis, porque as leis eram brandas, né? E saí candidata, numa história maravilhosa também que Deus providenciou. E quando eu fui eleita, fui a mais votada do Estado, foi aquela loucura toda, né? Quando eu cheguei lá em Brasília e eu olhei aquilo tudo e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não entendo nada de leis, né? Vou precisar um tempo para me adaptar, conhecer, estudar. E aí foi aquela luta, né? Brasília é um lugar completamente mundo à parte, né? E após 8 anos, então, eu já com 700 projetos aprovados, 4 grandes leis, eu falei, olha, a minha parte está feita, né? Eu cumpri o meu propósito. Não tem como mudar mais leis sem mexer no Código Penal. E nós, para termos punição real, precisa ser mexido no Código Penal. Não tem como. E daí, então, ali para mim, falei, olha, estou entregando, né? Eu voltei e concorri, porque o partido pediu para eu concorrer, para eles era importante. Entrava, lógico, a cota das mulheres, que é muito difícil hoje mulher na política, as mulheres não querem. E daí concorri, mas não fiz campanha para voltar, né? Conclusão, Deus viu meu coração, disse que não havia interesse no meu coração, Deus me tirou de lá. Dali fui para Paranaguá, fui honrar os 10.500 votos que eu fiz em Paranaguá. Fui lá, o prefeito me convidou, fiquei numa secretaria que eu cuidava das secretarias. De lá, Deus me chamou para cá. E daí eu voltei para Curitiba e daí assumi a diretoria de Mulheres que Empreendem. No meio de toda essa vida, de toda essa correria, lógico,
Eu era uma confeiteira, Eu lembro da tua confeitaria. né? Eu era uma confeiteira. Eu era professora de música, confeiteira, uma pastora de igreja quietinha, né? Estava lá. E no meio de toda essa luta, dessa trajetória, tudo, Deus foi me trazendo vidas, né? Que me acompanharam, que me ajudaram, que estiveram comigo, outras que eu aprendi com elas. E foi assim, foi bênção. Foi difícil? Foi. É muito difícil. É muito difícil. Porque para onde eu fosse, eu levava a minha dor. Eu não consigo tirar a minha dor, né? Eu tive mãe que falou assim, olha, eu estou indo, vou morar na praia, porque eu não aguento ficar aqui. Mas a dor foi junto com ela. Então não adiantava, para onde eu fosse, a dor ia. Verdade. Não tem como deixar a dor, eu vou deixar a dor hoje aqui, vou viver, vou lá, vou me divertir um pouco, vou assistir um filme. Não adianta, tá lá. Qualquer coisa tem um gatilho que vai trazer você para a realidade. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem. Eu, por exemplo, eu fui fazer arroz doce, eu acho que uns 12 anos depois. Meu Deus. Porque ele adorava arroz doce. Sagu, a mesma coisa, ele adorava sagu. Eu não conseguia fazer aquilo, né? E depois, com o tempo, eu fui sendo curada, porque quanto mais eu dava, mais eu recebia. Exatamente. Né? Era uma troca justa de Deus. Né? Ela se doa, restaura ela. Se doa, restaura. E eu aprendi uma coisa que eu acho super importante, que eu sempre comento com as mães. Na hora da angústia, você quer morrer, né? Dá aquele desespero, aquela saudade, aquela coisa. E daí eu aprendi que eu tinha que... E assim, o Espírito Santo me ensinando, né? Clama a mim, porque eu sou responsável por trazer o consolo e o conforto. O Espírito Santo. Né? O Espírito Santo me ensinando, né? Porque eu não sabia, ninguém tinha me dito nada. Então, o Espírito Santo, um dia eu chorando, eu clamei, eu falei, Espírito Santo, me ajude, né? E aquilo veio como se fosse uma mão assim, aquilo sumiu, aquela angústia, foi uma coisa fantástica. E eu comecei a ensinar outras mães a fazerem isso, para poderem sobreviver, porque são momentos difíceis. Aí você vai dizer, tá, mas o tempo ameniza. Olha, sempre me falaram, né, que o tempo é o melhor remédio, mas é bem amargo, né? É muito amargo. Faz é um quantos remédio. anos? Desde 6 anos. 16 anos. E uma coisa que a primeira pensamento que vem na gente, não sei, eu que tô há menos tempo, né? A Michelle é 7 anos, né? Eu tô há 2 anos e 7 meses. Então, para mim, eu tava falando pra Michelle, esse Dia das Mães foi o segundo Dia das Mães ainda. É muito difícil. É muito difícil. Não, eu fico doente cada vez que tem Dia das Mães, Natal, eu adoeço. Aí o que Deus fez comigo? Eu ficava doente no dia do aniversário dele. Dia 20 de março eu adoecia. Eu chorava, fazia homenagem para ele, depois ele chorava e cama. Aí o que Deus fez? Deus me deu uma neta que nasceu no mesmo dia. Gente. Então a neta nasce no dia 20 de março, Ai, chega a me arrepiar. 11h30 da noite, parto normal, nasceu a neta. Aí a neta é o espeto, né? Ela é, assim, uma coisa, é um negócio, outro mundo. É minha paixãozinha também, eu tenho 4, né? Um mais engraçadinho que o outro, né? Tem uma de 19, que é minha companheira, vai lá para casa, dorme, fica comigo, é uma graça. Tem um de 10, que é o único menino, né? E as duas, essa de 6, que nasceu dia 20 de março, e agora uma de 1 ano e 8 meses, que tá uma coisa, me chama de Kissy. A Nana chama de vó. Kissy, é uma delícia, não dá de morder, né? E essas coisas, Deus vai então acalentando, Ele vai acalmando. Porque Deus, Ele não tem prazer que a gente sofra. Não. Uma vez eu perguntei para Ele, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Ele falou, mas não é por causa de você, é por causa de muitas. Então, não é por causa de você o sofrimento. É porque se você for forte, corajosa, e mudar uma realidade, isso vai ajudar outras Exatamente. a caminhar. Né? Porque é um caminhar juntas, nós estamos caminhando juntas. Não tem jeito, gente, nós estamos caminhando juntos. Então, assim, vai acendendo a luz para alguém, isso vai iluminando o caminho que é teu. Exatamente. Ilumina dela, mas a luz reflete. Ela vai iluminar o teu também. Então, esse propósito, né? caminhar, Tem um propósito. esse caminhar nos ajuda a vencer. Não é fácil, as pessoas pensam assim, não, tudo bem, você, né? Eu falei, olha, querido, eu trocaria tudo, trocaria mandato, tudo, para ter meu filho comigo, né? Ficaria lá na minha confeitaria, fazendo as coisinhas que eu gostava, ficando com ele é meu braço direito, acabei vendendo porque eu só chorava lá dentro. Então, mas a gente troca tudo para ter o filho. Só que não funciona assim, né? Porque
a vida ela é feita de escolhas de outras pessoas também. Não é só das tuas escolhas. Né? Como a gente caminha juntos, a escolha dos outros também interfere nas nossas escolhas. Então, quando alguém resolve beber e dirigir, quando alguém resolve usar o celular encostar ao volante, quando alguém resolve fazer um pega, um racha, né? Então, essa pessoa ela põe em risco a vida do outro, que está direitinho, correndo direitinho, está tudo ok. Mas uma coisa que Deus me falou uma vez foi assim, que a gente não se importa, só se importa quando é com a gente. E isso é uma realidade. É verdade. É uma realidade, né? O vizinho perde o filho, você vai lá, o máximo que você vai lá dar um abraço. Mas o que você vai fazer, né? Fica por isso mesmo. Mas quando é conosco, a coisa muda de patamar, né? Aí muda a figura. Você nunca vai imaginar que vai acontecer. Que vai acontecer, exatamente. Nunca imagina, né? Então, essas loucuras malucas. E eu lembro que no Dia das Mães, ele morreu dia 7. Então, é quinta, sexta, sábado, domingo era Dia das Mães. Aí a minha gerente me liga e diz assim, e eu que trabalhava dentro das cozinhas, né? Ela fala assim para mim, Dona Cris, a senhora não precisa vir, fica em casa descansando. Tem muita encomenda, e as encomendas, tudo com nome escrito, mamãe, eu te amo, aquelas coisas, que era eu que fazia, que eu tinha belas artes, então as linhas são retas, ficam bonitas, né? Aí eu falei, não, imagina, eu vou rever meu filho na eternidade, né? Eu já tinha tido a notícia, né, que eu ia revê-lo na eternidade, que ele tinha se reconciliado com Deus. E aquilo, para mim, eu estava no auge com aquilo, né? Porque eu sei que isso aqui tudo vai passar. Nós estamos passando o tempo todo. Isso foi também um certo do conforto no teu coração. Nossa, foi maravilhoso aquilo. Foi maravilhoso. Sabe? Porque embora tivesse a dor da angústia da morte, eu tinha a certeza do reencontro. Né? Isso é fantástico. Faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Então, para aquela mãe que não tem fé, é muito difícil. E é indiferente de religião. O que nós precisamos ter é relacionamento com Deus. Porque as dores, elas vão mudando de lugar, né? Ela sai da dor da revolta, que é a primeira dor, você quer punir quem causou. Exatamente. Eu quero punir quem causou. Depois ela pula, ela vai para a dor da aceitação. Você tem que aceitar, não tem o que fazer. O que você vai fazer? Não traz o filho de volta. Tem que aceitar. Então você aceita. E por último, a dor da saudade. Então ela vai pulando. Revolta, aceitação e saudade. A saudade, ela é uma dor mais amena, porque a gente só tem saudade do que a gente gosta. Não tem saudade do que não gosta. Você não vai, quero relembrar quando é que eu sofri. Não quero. Eu quero minhas coisas boas, minhas boas memórias. Sim. E a saudade é das boas memórias. Então essa ajuda a gente a continuar o caminho. Né? Mas naquele domingo, Dia das Mães, eu falei para a gerente, eu faço e depois eu volto a descansar. Falei bem assim para ela, eu vou rever meu filho na eternidade. Falei bem assim para ela. E eu fui para a empresa. Cheguei na empresa, fiz a higienização, coloquei touquinha, coloquei avental, fiz a lavagem das mãos, entrei para a cozinha. A hora que eu entrei, que eram 7 cozinhas, a cozinha das tortas era onde eu fazia o trabalho. Liguei as batedeiras todas, as coberturas todas. Naquele momento que eu liguei todas aquelas coberturas, aquelas máquinas funcionando, de repente vem o senhor que cuidava dos carros. E ele entrou, e lá não era permitido entrar, você não podia entrar porque eram cozinhas industriais, não. Mas ele entrou. Ele entrou, foi até a porta da minha cozinha e falou assim para mim. Encostou e falou assim, meu Deus, Dona Cris, que morte violenta do Rafael, a cabeça dele ser encontrada a 40 metros do carro. E eu não sabia de nada, ninguém tinha me falado nada, eu não sabia como tinha sido o acidente. Foi a primeira coisa assim que ele falou que tinha relacionamento, era relacionada ao acidente, né? Eu não tinha nenhuma informação. E daquele momento eu olhei para o fundo, assim, na parede da confeitaria, aquilo ficou escuro, preteou, fez assim, ficou um foco preto e fez assim, ó, preteou. Eu olhei para o lado, estava preto, olhei para o chão, tudo preto, ficou tudo preto, escureceu tudo. E num canto eu enxergava uma cabeça, era a cabeça do meu filho. Eu enxergava uma cabeça, Deus. era a cabeça do meu filho. A minha mente produzia a cabeça do meu filho. Deus. E eu entrei em choque, eu comecei a tremer, chorar. E eu tive uma das experiências mais impactantes da minha vida. Porque eu já ouvi Deus falar no meu coração. Eu já ouvi Deus falar de eu virar assim para ver quem está falando comigo. Sabe? Eu já ouvi Deus falar que você sabe que é Deus que está falando. Né? Usar alguém para falar com você. Mas aquele dia, naquele desespero que eu estava, a voz do Senhor entrou pelos fios do meu cabelo, assim. Então, pelos fios do meu cabelo, ele descia no meu corpo. E aquilo dizia assim, filha. E até foi como se fosse uma energia, né? Quer dizer, filha, acalma o teu coração. A joia está comigo. A caixa não tem importância. Nossa.
Eu fiz assim, ó. Forte. Eu fiz assim, sabe? E eu abri o olho, estava tudo clarinho já. E eu olhei, é verdade, Senhor. A caixa não tem importância. Por que Deus procura em nós? É o que está dentro da caixa, não é a caixa. Exatamente. A caixa tem importância. Vai morrer como? Queimado, afogado, com um tiro, com uma facada. Morreu. O que Deus quer é aquilo que a gente olha no espelho e não vê de primeira. É aquilo quando a gente olha e se enxerga lá. Quem eu sou? Quem está aí dentro dessa caixa que está carregando algo bom ou ruim? Né? Então, ali, eu também tive certeza que Deus tinha um propósito. Trabalhamos muito, cuidamos de muitas pessoas, mas eu sei que Deus, em todos os momentos, Ele se fez presente, em todos os momentos. Eu tive uma dessas experiências também fantásticas com a palavra de Deus. Foi um dia que me ligaram do IML e falaram assim, ó, meu nome é fulano de tal, eu sou médica aqui no IML, e vão colocar no sangue do seu filho álcool e drogas. Por quê? Entorpecentes e álcool, porque no sangue do deputado aparece. E no seu não tem nada. Mas fique tranquila, tá, mãezinha? Porque não tem nada. É só para eles poderem equiparar. Bem assim. Eu falei, é? Eu falei, não podem colocar. Eu já sabia que eu estava grampeada, né? Por causa da situação. Daí eu falei assim, mas não tem problema. Eu conheço muita gente em São Paulo. Eu tiro o corpo do menino daqui e faço exumação em São Paulo. Vocês querem circo? Vocês vão ter circo. Porque tu enfrentou não só o teu luto, não foi só a morte do teu filho, mas do sistema. Tu teve que lutar contra exatamente Contra um sistema perverso que demais. estava pronto já, né? E tu fragilizada, cheia. Não, eu não tinha tempo de chorar. Mas daí, olha que interessante. Acho que era dia 30 de maio. E eu estava no quarto do meu filho, eram umas 9 horas da manhã. Estava um frio. E estava assim, um sol maravilhoso, como tem feito. Um sol lindo, aquele frio de arrepiar. E eu estava naquela janela e a Bíblia na minha frente, eu olhei para o céu e falei, Senhor, traga a espada sobre esses mentirosos. E abri a palavra. Estava escrito lá em Joel, eu trarei a espada sobre os mentirosos. Ali eu falei, Deus está falando comigo através da palavra. Né? Então, ali eu comecei a entender que tinha propósito. Eu orava e dizia, Senhor, o que eu faço? E eu abria a palavra e dizia, fala. Né? Eu abria a palavra e ele falou. Né? Então, eu sabia que era para eu falar. Então, eu fui falando, falei. E, lógico, né? Tive uma pressão de tudo que é lado. Sim, ameaças. Eu tive uma ameaça terrível. Né? O cara foi lá e falou assim, ó, a senhora está falando demais. Quanto a senhora quer? Né? Daí, nossa, assim, eu fervia, né? Cada vez que iam me provocar, eu fervia. Aí sim, eu falava mais ainda, né? Então, foi muito difícil, foi uma luta muito grande, mas Deus, Ele se fez presente em muitas situações, inúmeras situações. Eu tive experiências fantásticas, magníficas em Brasília, aqui em Curitiba, por onde eu fui, né? Eu lembro que fui chamada para dar uma palestra em Belo Horizonte, e tinha 4.700 médicos, eu ia palestrar para eles, eu não entendo nada de medicina. E eles me convidaram para falar sobre o trauma que aconteceu e o que ocorria dentro de uma família, né, quando um trauma desse. E eu lembro que eram 7 da manhã, a palestra era 9 horas, 7 da manhã eu estava acordada e falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Vou falar para médicos, e chorando, né? E daí eu abri a palavra e ele dizia assim, engole teu choro, porque o teu trabalho tem uma recompensa. Então ali eu me recompus, né? Até marquei a data, tudo na minha Bíblia está lá. Porque daí Deus que queria Deus fazer com tudo isto? Na verdade, Deus precisa de vasos, né? Sim. Para serem usados. Pessoas que falem, pessoas que não temam, pessoas que... Não é fácil, né? Eu fui grampeada, fui ameaçada, me ofereceram dinheiro. Assim, o livro está pronto. Né? O dia que eu resolver, dá para fazer uma série. Um filme, é uma coisa. Né? Porque é fantástico tudo que Deus providenciou e como Ele providenciou, como Ele foi, aos poucos Ele foi cuidando. E há pouco tempo, que tem uns 20 dias mais ou menos, eu estava conversando com Deus, né? E daí eu fui ao culto, domingo à noite. E eu cheguei lá, sentei no primeiro banco do lado esquerdo, né? Então aqui o pessoal do lado direito, do lado esquerdo, eu sentei no primeiro banco, né? E o pastor pregando, eu falei, puxa, o pastor Marcos hoje está ungido, tá boa a mensagem, né? Fiquei olhando para ele, né? E de repente eu passei a mão assim no cabelo e falei, meu Deus do céu,
Meu Deus do céu, eu esqueci de pintar meu cabelo e amanhã eu tenho... Olha se pode, né? Amanhã eu tenho reunião com o secretário, tô com essa cabeleira toda branca, tô com uma faixa branca de cabelo. E de repente, que uma mãozinha assim em mim, eu olhei, era uma irmãzinha da igreja, bem velhinha, bem velhinha. E ela fez assim pra mim, ela pegou um negocinho assim e fez assim, comprei pra você. Eu falei, um batom? Ela falou, não, é pra você cobrir os teus cabelos brancos. Ah, olha o cuidado. Então, ali Deus me mostrou, eu que cuido dos teus cabelos brancos, Exatamente. não vou cuidar de você? Eu que cuido dos teus cabelos. Você está preocupada com os teus cabelos brancos? Espera aí, vou te mostrar o que eu estou fazendo. Aquilo para mim foi assim, sabe, o auge, assim. Eu falei, esse senhor é muito fofo. Esse senhor é muito Porque é querido. amada, né? Tolhida. Cuidado, o cuidado de Amada, Deus. né? Amada. Cuidado de Deus, era uma coisa tão simples. Eu não sou muito de ligar para essas coisas, né? Então, às vezes, esqueço mesmo. O cabelo já num palmo de branco, tá na hora de pintar, né? Disse, mas Senhor, esqueci de pintar o cabelo. Eu dizia, meu Deus, Senhor, esqueci de pintar o cabelo. E aquela mãozinha aqui, bem miudinha. Eu vi aquela mulher miudinha, assim, bem velhinha. Eu falei, um batom, né? Ela falou, não, isso aqui assim, ó, aqui tem um pozinho para você pintar os teus cabelos. Isso aqui é para você cobrir os teus cabelos brancos. Fez referência. Antes do acidente, você já era cristã? Já. Já tinha, já... Eu me converti com 14 anos de idade. Eu comecei a trabalhar na obra com 14 anos de idade. Eu me envolvi com ações sociais já com 14 anos de idade. Eu ia para a favela do Parolim. Nós reunimos os grupos de jovens e a gente ia para a favela do Parolim para pregar. Então, nós entrávamos dentro das casas, ajudávamos a limpar, ajeitar, levávamos comida. E ali, na época, Parolim, era morro. Você tinha que subir morro para entrar dentro das casas, assim, porque era tudo que hoje é bonitinho, hoje é uma vila, né? Tá bonitinho lá, arrumado, tem asfalto por tudo, mas não tinha aquilo. E ali Deus começou a trabalhar já na minha vida, né? Muito jovem. E foi uma opção minha mesmo, né? Aceitar Jesus e fazer com que ele fizesse parte do meu dia a dia. Mas as lutas, elas vinham para todos. Sim. Se eu fosse a primeira mãe ou a última mãe a enterrar um filho, eu não estava aqui. Não. Eu estava na clínica, eu estava, sabe? Eu ia estar em algum lugar. Não sei onde eu estaria. Porque a gente ouve... Mas nem para, né? E a gente ouve julgamentos também, né? Provavelmente tu deve ter ouvido vários, muito mais, porque a tua vida era pública, né? Então, Você acho não tem que... noção. eu me lembro da minha trajetória, eu sou da capelania do Rocio, né? Sim. Foi lá, por isso que a gente se encontrou e se conheceu, né? Na capelania, 8 meses depois que a Luísa tinha falecido, eu estava lá na capelania e uma moça da capelania veio para mim e perguntou assim, mas estava tudo bem contigo e com Deus? Olha, né? Ainda... tem isso. E uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas você está usando a morte do filho para se eleger? Ah, sim, isso eu já ouvi também. Mas você está usando a morte da sua filha para se promover no Instagram. Eu falei, mas não é e não é que é verdade? Porque a primeira vez que falaram para mim isso, eu fiquei assim em choque e perguntei, Deus, o que eu falo? Por segundos, assim. E eu ouvi a voz do Espírito falar assim, fale a verdade. Eu falei, é verdade, enquanto eu usar a morte do meu filho, o seu vai ter a chance de vida que o meu não teve. Nossa. Não é óbvio, eu estou lutando por você? Hoje que eu estou lutando pelo filho morto. Eu estou lutando pelo teu filho, para que o teu filho tenha a vida que o meu não teve. As pessoas não entendem, né? Aí ele ficou assim, não, eu vou votar na senhora, não sei o quê. Entendeu? Mas é uma coisa óbvia. Absurda, né? Né? Então, e isso eu ouvi do juiz que tirou o recurso do Instituto. Porque quando eu fui eleita, o juiz me chamou e falou, olha, a partir de hoje, porque você usou a morte do filho para se eleger, eu estou retirando o recurso do Instituto. E ele retirou o recurso do Instituto. E eu fiquei, durante 4 anos, usando o meu salário de deputada, mais o meu limite de 20 mil no banco, para cobrir as despesas do Instituto. Só que chegou uma hora que eu não tinha mais para onde correr, virou uma bola de neve, eu tive que fechar o Instituto. E hoje... Hoje eu atendo, né? Porque assim, eu fiquei com muitos contatos, né? Sim. Então eu tenho psicólogo, psiquiatra, Sim. tem advogados, tudo que atendem essas pessoas. Então, quando a mãe me liga, eu já oriento, faça isso, faça aquilo, vai em tal lugar, estou passando os telefones para você, procure ajuda aqui, eu já oriento tudo, porque eu já, com o tempo, né, passar o tempo... Sim. Mas é uma luta, é uma luta, gente, é um negócio gigantesco, sabe? E eu não sei até onde Deus vai me levar, quanto tempo mais Ele vai me deixar para poder trabalhar, né? O que eu entendo é que eu preciso fazer algo. Eu não posso pegar tudo isso e simplesmente me trancar num quarto, não é que eu não tenha vontade.
Vontade de ter. Não é que não tenha vontade. Domingo eu falei, Senhor, eu quero ficar quieta. Eu quero ficar no meu canto, eu quero ficar quieta. Mas tem mais coisa, tá? O mundo está acontecendo. Às vezes Deus permite você. Tira um tempinho, vai lá, se recupera. Chora, se recupera. E é preciso, né? E você tem que ter esse teu tempo, porque senão você entra em parafuso. Sim, e eu acho que até a parte da nossa fragilidade também, ela precisa ser respeitada, porque a gente não é de ferro, né? Não. E uma das coisas que eu aprendi muito, e eu sou muito transparente com a minha dor. Eu não tenho problema de colocar ela. Nunca tive. Eu sempre pedi, quando eu preciso pedir ajuda, eu peço ajuda. Isso, Porque eu ótimo. acho que isso é de Tem que extrema pedir. importância. Tem Porque que pedir você ajuda. vestir uma carapuça de que, tá tudo bem comigo. Não tá, não é assim, Não né? tá, não é. Tá. E eu falo muito para os meus filhos. A Isabelle tá aqui assistindo, ela sabe disso. Eu expresso muito a minha dor. Pro Guilherme, que estava comigo no dia do acidente, ele teve comigo no trauma, mas eu falo muito para ela. Às vezes ela quer chorar sozinha. Aham. Eu já peguei ela chorando sozinha, Sim. querendo não é nada, mãe. Não é nada, mãe, virando o rosto para mim, não é nada, mãe. E eu falo, o que que é? Fala para mim. Sim. Eu tô com saudade da Mana, mãe. Lógico. E eu falei, minha filha, por que você não quer me falar que você tá com saudade da sua irmã? E chorar pra mim. Porque você já tem a tua dor, mãe. E ai, que Vai doer amor, né? mais. Ela não quer que você veja lá sofrendo. Mas pra só você que não é assim. fazer. E Só a que gente- juntos a gente consegue. Exato. né, E- consegue e- caminhar. E muitas vezes é isso que falta no nosso meio, no nosso... No ser humano falta isso. Lógico. A empatia. Elas falaram assim, não chore. Eu falei, como não chore, querido? Não chore. Não chore mais. Eu falei, "Querido, Você quer tem que eu mais chore pelo filhos." quê? Você tem mais filhos. Isso é terrível, gente. Não, essa Sabe, é você a pior perguntar parte. para um amputado, né? Não fique triste. Você perdeu as pernas, mas você ainda tem os braços. Não fique triste. É a mesma coisa, gente. Não tem cabimento. Bem aquele Só que essas dores, quando a gente divide e compartilha, elas amenizam mais rápido. Exato. Aqui, o falar traz cura, né? mais cura. E outra coisa, porque o amor do outro, quando vê você sofrendo, move o coração de Deus. Exatamente. Move, Sim. sabe? Poxa, Senhor, tem misericórdia. Olha lá, Senhor. Entende? Move o coração. Porque o amor é uma energia. Nós somos energia, né? Mas o amor é uma energia Sim. maravilhosa. E no processo, porque depois da morte da Luísa, eu quis conhecer o meu processo. E eu estudei, eu fiz um curso de terapia no luto para me entender. Para entender o que estava acontecendo comigo. Porque senão a gente acaba aceitando tudo que as pessoas falam para ti. Você tem um prazo, 6 meses, até no início entre 6 meses e 2 anos você tem que chorar. Depois disso, se você chora demais, já é um problema. Aí a mãe, ela começa a se cobrar. E eu depois que a Lulu faleceu, 1 mês depois eu tive que sair da minha casa, porque eu não queria fazer mais nada. Eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre gostei de me cuidar, Sim. eu sempre gostei de me maquiar, eu sempre gostei de estar bem. Eu não quis mais fazer nada disso, porque eu achava que era injusto. Eu querer me cuidar. Não ri. Não ri. Não ri. Não pode rir. Não posso mais. Uma vez alguém me falou assim, nossa, mas você está super bem, né? Já tá rindo. Aham. Como assim, gente? Eu não posso rir? Eu já me senti Uma por coisa várias engraçada que vezes você vê. assim. Não pode rir. Exato. Você tá Ele bem fez já, sentimento você de não culpa, pode rir. né? Eu ouvi E a comentários. gente sente culpada. Exato. Eu ouvi comentários assim no Instagram mesmo, porque daí, como o meu acidente aqui em Campo Largo teve uma proporção muito grande, muita gente acabou me seguindo. E eu fui, na época, ingênua em querer entrar na minha notícia, Sim. que saiu, né, no jornal. E eu fui entrar na minha notícia e eu acabei lendo os comentários, e aí isso acabou comigo. Eu sei, acaba Porque mesmo. Porque assim, Cris, na tua história teve um culpado que foi evidenciado. Na história da Mi, foi uma doença, né? Teve na minha história, eu tava Você dirigindo estava aquele carro. organizando aquela situação. E aí, isso pra mim foi... Meu Deus, eu entrei em paranoia. Imagina, Por isso que quando quando você me ligou, assim, e depois a Ângela, né, que foi tu que me indicou, que foi todo um processo, eu comecei a colocar isso pra fora, né? Porque eu comecei a carregar essa culpa dentro de mim. E os policiais vieram falar comigo, eles foram até lá em casa, né? Os policiais falaram, Vanessa, tinha óleo na pista. Olha que coisa. Não tinha como. Não tinha. Você ia derrapar. Não tinha como.
Então, assim, aí você vai entendendo, mas mesmo assim, você fica... E as pessoas, elas são cruéis nos comentários. Ah, provavelmente estava sem cinto. Ou provavelmente estava falando no celular. Ou provavelmente estava... E aí você começa... As pessoas julgam, né? Julgam e condenam. Julgam e Porque julgar é uma coisa. Se julgar e condenar é outra, né? Já condeno, né? E nisso foi muito difícil essa trajetória pra mim. E fora que você ouve os amigos de Jó, né? Aqueles amigos que vêm e falam. Amigos, é. Como tu trabalhou com isso, assim? Porque quando... Ah, cobram, né? Você não é da igreja? Exato. Você não é? Eu tive um senhor que falou assim, eu tenho todos os meus filhos, minha família é intacta, ninguém morreu. Mas a minha mãe reza um terço todo dia. Eu falei, querido, e vai falar isso num grupo de mães que perderam filhos. Quer dizer, gente, não tem nada a ver. E outra coisa, não sei onde tem placa de igreja. Não. Né? É relacionamento com Deus. Sim. E tem propósitos com um, com outros. Sim. Nem todo mundo nasce para ser médico, nem todo mundo nasce para ser cabeleireiro. Alguns nascem para levar histórias, outros lá nascem para poder fazer outra coisa. Então, são situações, a gente não pode cobrar. Só que a gente é cobrada, né? Fora as nossas cobranças normais, se nós nos cobramos. Né? Poxa, podia ter dado mais, podia ter cobrado. Aquela coisa que ele queria daquela cor que eu não dei de outra cor. Eu podia ter colocado. Eu de vez em quando eu falei assim, ele queria fazer violino. E eu falei para ele que não. Você vê, não tem cabimento. O menino era pequenininho, era fazer violino. Achou bonito o violino. Vocês iam lá comprar um violino? Não tem cabimento, né? Mas essa coisa, assim, isso que é bom a gente conversar sobre isso, e o intuito, né, do podcast aqui é mostrar para outras mães que a gente é tudo igual, né? É tudo igual, a gente sente isso, né? Lógico. Essa maneira de a gente ter que lidar com a nossa mente, de ter feito coisa, porque já é isso de mãe, né? Já é de mãe, isso. Até uma coisa que você deixou de fazer. Meu Deus, ele queria ter comido, eu não fiz. Ele queria aquele brinquedo, aquela cor, eu não comprei, meu Deus. Não, a Luísa morreu numa quinta-feira. Num domingo antes, o domingo antes era domingo de eleição. Eu estava trabalhando na campanha. Eu também trabalho com campanha, né? A parte de gestão de campanhas e tal. E eu estava trabalhando na campanha política de 2022 do governo. E era eleição. Tinha que estar lá em Curitiba. E ela olhou para mim assim, no sábado à noite. Ela olhou para mim assim, mamãe, a gente vai na igreja amanhã? Ai, meu Deus. Daí eu assim para ela, filha, amanhã a mãe não vai conseguir, porque a mãe vai sair 6 da manhã para trabalhar. E só volta à noite. No próximo domingo a gente vai. Pronto, né? E ela morreu na quinta. Não teve o próximo domingo. Você não tem noção da culpa. Lógico. Imagino. E aí, e com a Michele, eu vejo, a gente conversa muito, porque a gente é amiga. Com a Michele teve a questão da oração, da cura, de tudo. Por que Deus não curou? Por que Deus não curou? Porque Deus não curou, né? A gente pediu um milagre, né? No caso dele... Você tem tantos milagres. Você tem tantos milagres. E Deus deu sim pra gente, que deu as 3 doadoras pra ele, mas não deu tempo de fazer o transplante, né? Não era para ser. E esse fato de a gente se culpar, por exemplo, horas antes dele falecer, ele pediu para mim, ele não comeu o dia inteiro na segunda-feira, né? A gente internou, ele tava meio febril e tal. E aí ele pediu para mim, falou assim, mãe, eu quero Madeiro. O sanduíche. E então, os meninos lá do Madeira, até lá do Shopping Curitiba, me conheciam e tal, porque eu ia lá e falava, sem salada e bem passado. Eu levava escondidinho, porque no hospital eles não permitiam, sabe? Então, assim, as crianças que fazem oncologia, né, que são da hemato lá, a comida deles vinha bem, assim, ruimzinha, sabe? Mesmo. Então, ele já não comia. Sim. E, então, ele pediu para mim, eu falei assim, filho, 7 horas da noite vai tocar o plantão. Tem uma enfermeira lá que a mãe já arranjou briga com ela, você sabe disso, falei pra ele. Então, 7 horas da noite, a mãe vai lá no shopping e compra pra você. Compra pra você. 7 horas da noite, ele foi pra UTI. 1h da manhã, ele faleceu. Eu levei anos pra ele poder comer Madeira. Né? E pra ele poder, sabe? Mas eu enfrentei. Como que eu enfrentei isso? Falei, Senhor, me dá força. Porque era um sanduíche que ele gostava muito. Então, sabe? E eu arranjei essa força e fui lá um dia e sentei e comi o Madeiro. Desceu o quadrado? Desceu. Mas eu sei isso. Mas são monstros que a gente vai vencendo, né? Monstros, e a gente cria, eles são gigantes, né? E quanto mais tempo a gente demora, parece que eles têm uma proporção muito maior. Depois que o Rafa morreu, como que foi o teu processo
o processo de desapego das coisas, de eu... Como que foi isso para Então, ti? assim, ele era muito grande, né? Tinha 1,98 m. Ó, do tamanho do meu. Né? Era um... Quer dizer, o meu gigante. tinha 1,90 m. São gigantes, né? Aham. Sapato 45, Aham. aquelas roupas tudo gigante. Algumas coisas, o irmão foi lá, falou, mãe, posso ficar com isso? Escolha o que você quiser dele, né? Mas até quase um ano, eu sentia o cheiro dele. Ai, Eu sentia o cheiro dele, né? Sim. E eu tive que orar, falei, Senhor, leva, que ele descanse em paz. Porque eu não quero andar angustiada, por causa... Eu sinto o perfume dele, né? Ele era um homem muito perfumado. E tinha 26 anos, era um homem, né? E daí foi bem complicado. E daí, assim, as últimas coisas, ele era os sapatos. Eram os sapatos, não tinha para quem dar, porque... A mesma situação que eu. O Michel também colocava 45. Me falaram assim, ó, tem uma família lá na Vila Parulim, são 5 irmãos, todos calços 45. Eu não acredito. Juntei tudo, os tênis, era uma montoeira, ele era vaidoso que nós. Juntei, coloquei tudo numa caixa, entreguei, falei, leva para mim, que ela morava ao lado. A menina que cuidava da casa para mim. E levou, disse que foi uma festa, né? Tudo coisa boa. Sim. E eu fui assim, fui tirando. Fui tirando. E eu tenho a certeza que eu não sou muito apegada, né? A Luana, que trabalha comigo, sabe que eu não sou muito apegada a coisas, né? Mas o quanto antes a gente se desfaz, né? Porque a vida vai dar seguimento. Sim. Então, que nem a Vanessa, chama, o que vocês querem? Alguma coisa da irmã? Cada um pega uma coisinha. A mãe vai doar. É duro? Duro, acho que a gente quer se apegar no tudo que fica deles, né? Mas o mais interessante de tudo é que a gente não vai conseguir se apegar àquelas coisas. Por quê? Porque eles estão em nós e nós estamos neles. Exatamente. Né? Essa troca, vai o resto, vai ficar para a eternidade em nós. Eles estão em nós e nós estamos neles. Então, essa força, essa ligação que tem, né? Esse fio que nos une, não é físico. Quebrado. E não é físico. Não são coisas, né? Então, é lindo, é lindo. É lindo. Lá em casa eu tenho aqui, e fiquei comigo, ela fica com um vaso, porque ele já morava sozinho, né? Fiquei com um vaso lindo dele lá, fiquei com um negócio que ele tinha lá de um cara tocando um saxofone, assim, uma escultura bonita. Pronto. Aí tem um pateta que tá lá, que de vez em quando as netas brincam. Então, pronto, o pateta tá lá. Objetos assim que... Essas coisinhas que ficam lá. Você permaneceu no mesmo lugar, na mesma casa? Ou você Não, eu vendi a casa, porque quando eu vendi a minha empresa, eu acabei caindo num golpe, não nos pagaram, nós estávamos com contas para pagar, por causa do processo, e eu acabei vendendo a casa. Então, da casa, eu não tive mais contato, porque ele nasceu, cresceu lá, não tinha mais contato. Então, eu saí daquele lugar, né? Foi bom. Foi difícil sair da casa, mas foi bom. Né? Só eu e o marido hoje, então os outros filhos casados, então... Mas a vida, ela vai nos levando. Sim. E se a gente não se acomodar nas situações, vai morrer. Vai morrer, né? Então, pelo menos vamos fazer a nossa parte. Já que estamos passando mesmo, deixa legado. A gente conversa muito, a Michelle, porque assim, a gente tem... E se você vai conversar com outras mães, você vê reações diferentes, né, no processo. Eu não consigo ter foto da Luísa em casa ainda. A primeira coisa que eu fiz foi tirar todos os porta-retratos. Eu tive horrores, mas assim, a casa inteira com foto dele. Uma vez aí meu marido falou assim, você não entende que me faz muito mal? Nossa. Aí eu tirei tudo. Eu tenho uma foto dele que está lá na sala, que ele está abraçado com a mais velha, a neta mais velha, né? Tinha 3 aninhos, que ele amava. Ele está abraçado com ela. Aquela foto está lá. E até hoje ainda, o seu esposo não... Não, ele não... E assim, meu esposo é fleumático, né? Então, ele é muito quieto, muito na dele. Tudo é ele, assim, né? E eu aprendi a... Tu já é bem mais expansiva, né? Não houve conflito nisso? Não, porque ele sempre me aceitou desse jeito, né? Então, aí, quando casou, eu sabia que eu era o espeto mesmo, né? Eu sempre fui ligada na tomada, né? Então, quando eu comecei a tomar a proporção de abraçar a causa e levar do jeito que eu levava, ele me entusiasmou. Ele falou, continue, porque eu não vou conseguir. Eu não consigo. Vai você, fale você, lute você. Cada pessoa tem um jeito de enfrentar o luto, né? E igual lá na minha casa, as fotos estão lá.
Não, né? E cada um sabe lidar de uma forma, igual eu falei pra Vanessa, eu consigo lidar dessa forma, você consegue. Cada um consegue lidar de uma forma. Eu tive que tirar, mas ela quer. Ah, então. Ela Põe no quarto dela. Ela tem no quarto dela a foto da Mana, tem no tablet a foto da Mana, mas eu ainda não consigo. Então, pra mim, ainda é choque. É o teu tempo, é o teu tempo. Não E tem. tudo você tem que aprender a lidar com força, não não é é? forçar. Exatamente, exatamente. Amor, vai chegar uma hora que você vai dizer, eu quero uma foto dela. Entende? Vai chegar uma hora, eu tenho uma foto dele na minha Bíblia, né? Mas vai chegar uma hora que você vai dizer, eu quero. Eu preciso, quero lembrar. Tá aqui. Hoje, olhando... Desculpa-me, você ia falar, né? Não, pode falar. Hoje, tu olhando pra ti hoje, olhando pra Cris lá atrás, o que essa trajetória toda, assim, o que tu falaria, talvez, é uma das coisas que eu faço pra mim, assim, sabe? O que eu falaria pra mim antes, lá atrás? O que eu falaria pra mim, assim? Porque eu não imaginava que eu ia estar aqui hoje. Eu achei que eu ia morrer naquele dia. A sensação é essa. Ainda tem essa sensação? Você ainda carrega isso de vez em quando? Que tipo assim... De querer morrer? Isso é normal do ser humano, tá? Então, toda mãe, todo ser humano, indiferente de ter passado ou não, ele vai enfrentar, porque nós não fomos feitos para ficar nessa terra desta maneira que estamos, né? Então, quando Deus criou o mundo, era para ser perfeito. E era para nós habitarmos na terra perfeita. Então, essa ruptura que teve, que eu sempre digo que é o final da tarde da angústia nas pessoas, né? Mas é a ruptura onde Deus não se retirou, né? Que era onde Adão e Eva tinham essa presença. Já não tem mais, né? Então, todo ser humano tem essa sensação. Puxa vida, né? Já podia ir. Queria ir embora. Para mim já chega, já deu. Esse mundo deu, não sei o quê. Todo mundo vai ter esse questionamento. Todo mundo, ninguém escapa. Obviamente que quando você carrega uma dor, aquilo se intensifica, né? Mas daí, o que tem que fazer? Nós temos que conversar com o Espírito Santo que mora em nós. Então, conversa com você mesmo, né? Conversa com você. E se questione, diga, Senhor, eu estaria pronta para ir agora, né? Agora, se eu me levar agora, vai um raio cair e me levar. Eu estaria pronta para ir. Mas se o teu propósito ainda não cumpriu, ficou, né? não cumpriu, porque cumpriu o propósito, eu tira. Cumpriu o propósito, Deus leva. Então, não cumpriu o propósito, tua filha tinha um propósito. Cumpriu o propósito, Deus era para esse momento. Teu filho tinha um propósito, era para esse momento. Então, cumpriu o propósito, vai, não fica. E a gente não pode nem, vai culpar Deus. Deus não é culpado. Não é culpado porque certamente o pai falou assim, não casa com esse sujeito. Não casa com o sujeito, e você vai lá, não, é esse que eu quero. Vai lá e casa com o sujeito. Aí, você não pergunta para Deus, né? Vai lá e tem os filhos que quer. Não pergunta, vai lá e tem. Aí depois vai lá, compra uma moto pro filho de 16, 17 anos, não perguntou nada para Deus, entregou. E aí quando o menino morre num acidente, a culpa é de Deus. Como assim, gente? Como é que a culpa é de Deus? Como assim? Que história é essa? E aí Deus vai pensar, lindão, agora a culpa é minha, fiz tudo sozinho, a vida inteira, agora a culpa é minha. Nunca me perguntou nada. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então, e eu acho, até que, lógico, obviamente, a gente não vai perguntar tudo para Deus, né? Porque nós estamos na vontade permissiva dele, né? A gente vive na vontade permissiva de Deus. Mas, vou cortar o cabelo, Deus? Senhor, posso cortar o cabelo? Senhor, vou ao dentista, posso ir ao dentista? Não tem cabimento, né? Você sabe, você vai confiando que o Senhor é contigo. Ora de manhã e vai embora, vai fazer as coisas. Mas a gente precisa parar um pouquinho para pensar que nós, como seres humanos, nós estamos vivendo num mundo corrompido, né? O mundo jaz no maligno. Então, essa luta nossa, da nossa alma, do nosso espírito, contra a carne, que é o dia a dia, nossas lutas de vencer, é muito grande. E se nós não estivermos com relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, meu amigo, aí o bicho vai pegar. Aí a coisa fica séria. Então, a luta não é você olhar e dizer, puxa, onde é que eu cheguei? Não, eu não cheguei sozinha. Sim. Se o Espírito de Deus, se Deus não tivesse me impulsionado, eu não teria ido. Né? Certamente eu teria uma clínica aí. Estava chorando. Eu falo que tem dias que Deus me carrega no colo, né? Carrega no colo. Carrega no colo, né? Com certeza. Eu sei que a gente já tá indo para o fim, mas eu só quero, assim, deixar aqui meu agradecimento, antes de mais nada.
dizer para vocês duas que vocês são mulheres de valor e que há propósito, sim, sempre tem propósito quando a gente se coloca à disposição do propósito. Só não haverá propósito se você não estiver pronto para lutar por aquilo que Deus quer fazer. E Deus quer fazer. E Deus faz muito, não faz pouco. Deus faz muito, 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 muito. É o dia a dia, é no teu sorriso, é no teu bom dia para alguém, é no cumprimentar, é você olhar e dar um oi para alguém. Deus tem propósito. Deus tem propósito. Então, é duro, abala, sim, a gente é humano, né? Vai abalar. Sim. Né? Mas não derruba. Porque a gente só vai ser derrubado no momento que Deus chamar. Exato. Aí acabou. Aí pronto. Aí a gente... Eu e a Vanessa, a gente tem fugido, né? A gente tentou fugir, A gente tentou fugir. Mas é que Deus tem propósito. E eu vejo muito, assim, o que eu recebi muita ajuda. Aham. Daquele momento, desde a morte da Luísa lá no hospital, todo o suporte que eu tive lá dentro do hospital, o tempo que eu tive com ela, e até isso, Deus foi muito especial comigo, porque Ele me permitiu ficar com ela depois que ela tinha falecido. Eu fiquei com ela ali quase 40 minutos ali deitada do lado dela. Porque no dia do velório, eu não tive condição de ficar perto dela, porque tinha muita gente. E isso me estressou demais. Eu acho que Estressa muito. Nossa. E aí, É muito difícil. ter esse tempo com ela, só eu e ela, ali, foi algo que eu me preparei psicologicamente, sabe? Para tudo isso. Então, eu senti que realmente Deus me deu essa oportunidade. E, assim, uma das coisas que eu vejo é o quão grande você se tornou. Isso é interessante, né? Porque, assim, ela enxerga de uma maneira, eu já não enxergo dessa maneira. Eu me sinto a mesma lá, daquele momento, né? E esses dias alguém falou assim para mim, você é uma referência. Eu falei, sou referência? Daí eu disse, você é uma referência no trânsito para nós. E fiquei pensando, Senhor, eu sou referência, Senhor. Né? Você para mim, não sou eu, Senhor, sou eu. Né? Sou eu e disposta a poder trabalhar, ajudar outras pessoas. Porque eu amo pessoas. Então, esse tratar de amar pessoas nos coloca junto, igual aos outros. Né? Então, você fala assim, você chegou. Senhor, eu cheguei, mas eu não vejo dessa maneira, entende? É porque a nossa tendência é colocar pessoas em lugares acima para que a gente possa se espelhar nelas. Né? É a nossa tendência. Sim. Por isso que a gente ama tanto pastores, né? E às vezes até troca o lugar do pastor, tira Jesus do trono e coloca o pastor, né? Que é o que as pessoas procuram, né? Alguma coisa. Mas Deus também sabe disso. Sim. E Ele sabe que é importante que sejamos referência, embora a gente não se ache. Sim, exatamente. Tem você se tornar referência. Você que através da nossa vida as pessoas outras vidas conheçam também Jesus, né? Conheçam Ele faz a nossa vida, né? Conheçam esse Deus. É verdade. Cris, eu queria, na verdade, antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta para você. Querida. O que você gostaria que as pessoas entendessem sobre o luto? Sobre o luto, que é um momento. É só um momento. Vai passar. Né? Então, o luto, ele é um processo. Como o perdão é um processo. Você perdoar alguém, você se perdoar a si mesmo, é um processo. Tudo é um processo, né? Mas é um momento. E se a gente vive na eternidade, é um momento muito curto. Né? O momento que você nasceu para a eternidade, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Você vai escolher. Que é o livre-arbítrio, você tem a escolha. Mas o momento que você escolhe viver para a vida eterna com o Senhor, então é um momento, vai passar. E é muito lindo, porque diz assim, nas tuas lágrimas, você não vai se lembrar mais. Você não vai lembrar. A gente não vai lembrar mais da dor que a gente passou. É lá não há sofrimento, não há dor, né? Então, nós vamos ter propósito? Vamos ter propósito. Né? Vamos morar na terra? Sim, vamos morar aqui na terra. Ninguém vai para o céu. Vamos morar na terra. Terra restaurada, preparada. Nós vamos viver com os animais, com as feras do campo. E serão amigos. Então, será uma terra restaurada, com um novo corpo, com novas condições. Mas por isso que é o nosso legado importante. Sim. Entendeu? Por que é legado importante? Porque como a vida ela é eterna, nós estamos melhorando ela. Nós estamos lutando para deixar melhor. Melhor, 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 até o momento
da redenção total, que aí sim, aí vai ser melhor de vez. Eu vi uma frase de um pastor que pregou um dia depois que a esposa e os filhos tinham falecido num acidente. E ele estava no culto e todo mundo se assustou muito com ele naquele culto. E ele falou, o único privilégio que eu tenho de adorar a Deus em meio à minha dor é aqui, enquanto eu estiver nessa terra aqui. Porque lá eu vou adorar Ele sem dor. Isso para mim. Aqui é o Então, aí que a gente conseguir entender isso, que na hora da angústia, na hora da dor é que eu tenho valor. Esse é o grande valor. É isso aí. Na hora da angústia, você diz assim, esse é o Deus que eu sirvo, ele vai me sustentar. E Exatamente. sustenta. Entende? Ah, coisa Deus do vale, Deus dos montes, né? Então, Não é? tem Que lindo! Lindo, lindo esse Deus, nosso Deus. Nosso Deus. Foi uma honra, muito obrigada de coração pelo convite de estar aqui com duas mulheres fortes, cheias do Espírito de Deus. Eu quero dizer para quem está assistindo também, né? Se você está passando por alguma dificuldade, Isso. por alguma dor, por alguma luta, por algum luto, né? Converse com a gente também. Lógico. Né? A Cris também tem um canal, tem um Instagram dela que ela Facinho. também. A hora que quiser falar, entra lá, vai naquela das mensagens lá, me manda teu telefone, ou se você quiser, eu mando o meu telefone para você. Mãe mesmo. E a gente também tá aqui, eu e a Michelle, então se você tá passando por alguma dor, ou se você conhece até alguém né? que queira vir aqui compartilhar a trajetória, a gente também tá buscando, não só de pessoas, Sim, mas a nossa exatamente. ideia no podcast é também trazer profissionais da área da saúde pra gente estar conversando sobre o luto, porque fisicamente nós somos abaladas com o processo de luto. Não, e a gente também, precisa uns dos outros. e a gente precisa. Então, Então, assim que se caminha. é assim que se caminha. Então, Assim que se caminha. eu quero agradecer a todos até aqui. Obrigada, Também Cris. quero agradecer. Beijo. Que Deus Beijo, Bárbara, abençoe vocês. E como fala o nosso versículo, bem-aventurados não choram, porque eles serão consolados. Amém. É isso Que assim aí. seja. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais.